Fui quarto classificado no Challenge Salou com o tempo de 3 horas 38 minutos numa prova em que perdi o pódio nos metros finais e neste podcast vamos falar de tudo. Até aos 10 km da corrida eu estava a correr para ganhar. A preparação, treino-chave, as dificuldades mesmo antes da prova e como gerir tudo. E claro, o dia da competição, onde corri para ganhar e acabei por pagar o preço no final. 2 minutos ou 30 segundos após ter caído no chão, todo rebentado, estar a dizer para mim, eu já não vou fazer o meu próximo Alf, eu já não sei se vou fazer algum Alf este ano. Certamente podes aprender alguma coisa com a minha experiência e esse foi o principal objetivo do podcast. Aprender com os erros e melhorar já para o próximo triatlo. Olá a todos, bem-vindos aqui ao Tricast. Estamos aqui a fazer novamente um podcast que será misto entre o membership e depois o aberto. Sairá já esta semana, provavelmente já até amanhã para membros e depois daqui a 2 semanas para todos. E eu e o João no fundo vamos aproveitar que eu acabei de fazer ontem um 70.3, o Challenge Salou. Aqui para os membros temos falado um pouco também das nossas preparações e das nossas provas. O próprio João fez ontem o triatlo de Oeiras. Acredito que muitos dos que nos possam estar a ouvir tiveram em Oeiras também. Foi uma prova mega participada. Mas a ideia aqui hoje é falar um pouco também, passar a minha experiência na prova, tentar tirar algumas coisas da minha prova que também possam ser úteis para vocês e mesmo curiosidades que possam ter, por exemplo, de uma prova profissional, como é que é feita. No fundo o objetivo passa um pouco por isso, dar a conhecer e também poderem tirar alguma coisa de positivo daqui da conversa e pronto, fazer aqui no fundo terem um bocadinho uma noção também daquilo que é um bocadinho o membership, que sou eu e o João a falar de vários temas, por vezes a trazer convidados e a tentar acima de tudo passar o máximo de valor e o máximo de conteúdo que possa vos ajudar a melhorar e a esclarecer questões e por vezes nem é a melhorar, é mesmo só a entreterem-se e ocupar os treinos. A maioria da malta dá o feedback que somos uma companhia em treinos, muitos rolos, muitas corridas outdoor de longas e no fundo esse é o objetivo disto, é contribuir ao máximo para que vocês, seja pelo entretenimento ou pelo conhecimento, consigam ser melhores triatletas. João, como é que foi o triatlo de Oeiras? Antes de falar da minha, eu estive completamente à toa, não sei como é que foi a prova, sei só os vencedores e pouco mais, mas é sempre uma prova, acho que foi o recorde de inscritos. Sim, pá, estava giro, estava bem montado, bem organizado. Como sempre, a prova ali em Oeiras, por norma, não falha nisso. Pronto, para mim não saiu um grande dia, mas pá, aquilo no fundo, a prova, a forma como se desenrolou não me favoreceu. Fugiu um grupo na frente muito forte e todos com interesse em trabalhar, e depois no meu grupo, que tinha muitos júniores, não havia esse interesse, porque havia outras coisas em disputa para os júniores para além da classificação geral e ficámos ali bloqueados. Pá, e o grupo não andava, eu ainda tentei ir sozinho, mas obviamente sozinho não vais assim a grande lado. Pronto, e depois acabei por arriscar nesse final da bike, e a corrida não saiu, cheguei já muito desgastado, mas tudo certo, outros objetivos e é seguir para a próxima. Sim, Como sim, estava a sim. dizer, falar um bocadinho mais do que da minha prova mal conseguida, falar da tua prova que foi bem conseguida, eu acho. Nós já estivemos a falar um bocadinho em off, por mensagem assim, mas quarto lugar numa prova de challenge profissional, primeira prova profissional do ano, e se calhar invertíamos aqui um bocadinho os papéis daquilo que o pessoal está acostumado a ouvir. Ficas tu como entrevistado desta O vez. guest. Yeah. E pá, se calhar antes de irmos à prova mesmo, começar um bocadinho atrás, tu foste partilhando o teu treino, as tuas preparações, algumas sessões pá, um bocado duras no sentido de, olhando para os números, parecia que estavas bem preparado e estavas. Se calhar fala um bocadinho como é que correu o treino, a preparação e o que é que saiu bem, o que é que saiu mal, se mudavas alguma coisa agora para as próximas provas. Sim, foi uma preparação que começou depois de quarteira. Nós Foi todo um fizemos mês e meio, não é? quarteira. Sim, depois de quarteira comecei logo a preparar-me. Não é que eu tenha feito uma preparação específica para quarteira, portanto eu diria que até mesmo já antes de quarteira já estava a começar na minha cabeça a trabalhar para a Salou, mas claro que tendo ali um objetivo intermédio, eu acho que não é fácil tu não pensares também um pouco nas outras provas.
Mas sim, já estava a começar a fazer alguma preparação, mas depois, efetivamente, depois de quarteira, acho que foram, já não sei se foram 4 ou 5 semanas, mas penso que foram 5 semanas, unicamente a preparar o 70.3. Ou seja, comecei a andar mais de bike TT, comecei a fazer um treino mais orientado para as distâncias alfa, portanto, tarefas mais longas, se calhar intensidades um pouco mais moderadas, mantendo sempre alguma intensidade elevada, mas pelo menos um treino pela semana de intensidade, sempre um pouco mais submáximo, mas coisas mais longas. Começámos a incluir bricks também, fiz mesmo muitos bricks, ou seja, passagem da bike para a corrida, na bike TT o trabalho específico, e no dia a seguir fazia a volta longa de bike, mas antes fazia um treino de intensidade de bike, a seguir para uma corrida sempre de transição também de intensidades, que seriam próximas daquilo que seria a prova, e especialmente a corrida claramente acima ao pace daquilo que eu acabei por correr. A bike acabou por ser acho que treinei bastante próximo daquilo que consegui reproduzir em prova, uma coisa que se calhar não tinha feito em outros alfos. E nos períodos da prova, isto já estou a falar um pouco da prova, mas para explicar o treino e se foi bem ou não conseguido, em períodos da prova em que eu estava nos valores que eu tinha treinado, saíram relativamente natural, ou seja, nunca procurei os valores apareceram. E quando foi preciso meter uma mudança acima, houve essa capacidade que eu nunca tinha tido. E acho que acima de tudo ganhei confiança no meu ciclismo. Por outro lado, acho que também o excesso de confiança depois pode-se pagar na corrida. Mas acabando o treino, as últimas 2 semanas foram mega condicionadas, que o treino de corrida ficou muito condicionado, porque depois do meu último treino de brick eu fiz 3 semanas em que claramente treinei muito acima do que o meu corpo está habituado. Muito acima, pronto. Habitualmente ali nas 23 diria que passei para 26, 28 e 26, 27, 28, 29 a última semana. E quando virei foi o dia do apagão. Horas. A última semana foi 28 horas e 30, aquela em que acabámos com a volta de 5 horas e tal. Deu quase 29 horas. A contar com o ginásio, pronto, para quem não considera o ginásio, Sim, a contar com 1h30 de ginásio. E acaba por ser treino efetivo, porque tu não contas, se calhar, o tempo que estás a aquecer antes. Não. Claro, E depois é mesmo efetivo do ponto de vista em que com treino de rolos, que acaba por também, eu diria, contar às vezes até um pouco mais, e mesmo outros treinos, a intensidade estava lá, ou seja, especialmente a bike. Não treinei bike como nós já falámos aqui muito no membership, que as horas de bike às vezes são muito questionáveis, podes fazer muitas horas e não se reproduzirem efetivamente desgaste, mas ali era claro que não estava fazia ali muita zona 1, 2, portanto não ia a dormir, como aquela volta que fizemos. Não foi uma volta exigente, mas vais sempre a fazer alguma intensidade e acumulando isso a uma semana dura, pesa. Portanto, não vais a pensar que vais para uma long ride e é para recuperar. Claramente não, são 5 horas, vai custar e vais acumular já todo o treino, também trazes de trás. Mas cheguei ao dia do apagão e parece que o meu corpo também apagou. Estava ali a acumular muitos dias de carga e quando comecei o taper tive os primeiros toques. Às vezes quando eu acho que eu pelo menos sinto isso, acho que também já tinhas falado. Quando se reduz a carga, quando reduz a carga, o teu corpo tem a tendência de revelar às vezes mazelas que já lá estavam, mas estavam a tentar ser camufladas pela intensidade do treino, e por vezes reduzes e é quando aparecem as dores. Claro que depois do aproximar da prova eu acho que também te alerta mais para pequenas dores, porque sentes que estás a aproximar e tudo parece um alarme, mas o meu tendão não é alarme. Acabei por ir à físio e tinha aqui um espessamento. Tinha e tenho, não é? Depois da prova agora está aqui a gritar, mas tive 2 semanas muito condicionado em que fiz a natação e a bike como planeado, sem grandes sensações. As sensações estavam muito más, mesmo fisicamente o corpo não estava a reagir, e muscularmente muito mal. Não era só o tendão, era a perna esquerda muito condicionada. Eu penso que o tendão veio a acusar, muito provavelmente por uma fadiga excessiva na perna esquerda, que me fez compensar para a direita, porque o meu tendão direito é que acusou a lesão,
sendo que as minhas queixas antes do tendão eram na perna esquerda, portanto isto acaba por estar um pouco ligado. E pronto, acabei por estar quase sem correr uma semana. Na semana da prova corri um pouco, mas quase sem intensidade, e pronto, e fiz a prova. Pronto, a preparação acho que no geral correu bem. Claramente as 2 semanas finais não foram as que eu queria, não entrei com a confiança que eu queria. Eu estive lá nos últimos dias a querer-me convencer que estava preparado, mas ao mesmo tempo a confiança não era a 100%, porque indiretamente estás ali com toques e estás nas últimas 2 semanas sem correr, não vais a 100% de confiança. E passei de estar numa abordagem de estou mega confiante e vou ter tudo para chegar à prova e mostrar o que posso, para estar mais preocupado em só será que vai dar para correr? Será que vai... E tu aí depois perdes um pouco aquela drive de estar mega focado na tua competição e nos teus adversários, e estar só mesmo preocupado em pelo menos estares capaz de completar a prova. E isso acho que pode não ter sido o ideal, mas é aquela coisa. Acontece muitas vezes isto, seja com uma coisa ou outra, acontecem bué de percalços, e se não é um problema intestinal ou um problema de equipamento que se estraga em cima da prova, ou uma queda ou qualquer coisa, às vezes é uma lesão, por vezes não acontece nada, mas é começar cada vez já falámos aqui disso, é saber lidar e tentar fazer o melhor possível. Mas foi bué essa a sensação, senti que cheguei à prova bué a tentar minimizar perdas, não cheguei como eu queria, mas pronto, foi possível. Sim, foi aquilo que já falámos, como estavas a dizer, é chegar a uma prova a 100% é irrealista, isso nunca acontece, e portanto, claro que foi uma situação que foi um bocadinho mais chata do que ter um furo no dia antes da prova, ou qualquer coisa assim. Mas pronto, é saber ter uma boa performance mesmo quando se sente que não é o nosso dia, porque no dia certo toda a gente consegue tirar um bom resultado. E quando o dia não calha assim tão bem, aí é que pronto, é que é preciso ir à procura. O que é que eu tinha aqui agora de segundo tema era termos assim um bocadinho um insight da realidade se calhar de um atleta profissional, mas que não é um Lionel Sanders que tem 30 marcas atrás. E portanto, se calhar fala-nos um bocadinho do teu setup, do material que levaste, sentiste que correspondeu e que estavas com um setup competitivo. Como é que sentiste isso e como é que comparaste? Não sei se prestaste muita atenção ao resto do pessoal ou não. Acredito que já tenhas sentido uma diferença muito grande nesse aspecto, comparando com o Mundial que fizeste em Lati e que ainda foste com a bike de estrada. Olha, por falar nisso de Lati, e eu falei com o meu pai... Não estava lá ninguém de bike de estrada neste, não? Não havia ninguém e não estava. E estava na prova o campeão do meu age group de Lati. Ou seja, o tipo que ganhou o meu age group há 2 anos atrás, e eu na altura tinha sido 7º com a bike de estrada, e ele já tinha o setup, já era quase um pro que competia em age group, como qualquer age group que ganha os campeonatos do mundo. Para quem compete e está à procura de ser o melhor do seu age group, pensem que, mesmo até nos age groups, eu falo nos age groups de 40 a 45, são ex-profissionais, muitos deles. Ou seja, é quase irrealista algum amador real hoje em dia procurar ganhar o seu age group trabalhando 8 horas, porque a realidade é que temos profissionais que competem no escalão age group, no topo dos age group. Prova disso é que ele ganhou naquela altura a prova, e agora foi 11º, ou seja, se calhar a performance dele em Lati foi parecida ou um pouco melhor agora, talvez, do que o que estava. Portanto, ele já lá tinha um nível muito elevado. Eu é que, lá está, trouxe uma evolução que na altura fiquei em 7º do meu age group e agora passei em 4º na prova e ele 11º. Claro que não dá para comparar provas, etc., mas ele próprio assumiu que teve uma prova boa, ou ok, para os registros dele, portanto, nesse aspecto. Mas falando no que estás a dizer, eu acho que felizmente tenho vindo a conseguir ter a capacidade de ir melhorando as coisas aos poucos. Claro que eu não apareci com este setup de um momento para o outro, como minha primeira prova foi, vejam bem, porque às vezes eu acho que as pessoas pensam que a pessoa
tem tudo do nada, e a realidade é que a minha primeira prova, e que é preciso ter o setup todo para ir à prova, e a minha primeira prova foi o Campeonato Nacional de Clubes de Moura, em que eu fui com a minha bike de estrada e fui com uns clipes que eram aqueles que nem passavam a linha dos tensores, que eu fiquei com uma dor de ombros que eu nem posso. Aqueles que eram legais. Exato. Não, mas os meus eram piores, os meus nem tinham ângulo nenhum, não tinham almofadinhas, era só quase para agarrar. E eu ganhei a prova. Na altura também não estava a concorrência que obviamente está nas provas atuais, mas já deu para fazer. E depois passei para uns tensores um bocadinho melhores. Depois comecei a meter uma estampa, na altura as capas da Easy Disc, como uma lenticular, investi nos pneus, comecei a fazer testes, comecei a comprar fatos, não tinha capacete TT. Esta foi a minha primeira prova de longa distância com um capacete TT, foi a minha primeira prova de longa distância com uma lenticular, foi a minha primeira prova de longa distância com mais testes aerodinâmicos feitos, e isto é um processo. E nesta prova eu não senti que tivesse em desvantagem, porque na natação acho que estou muito satisfeito com o fato que tenho, foi a minha melhor natação, e acho que também se deve obviamente ao treino, mas também num fato que eu estou muito confortável, e já experimentei muitos fatos, e o fato da Sumarp que eu estou a usar agora, sinto-me muito bem com ele, não sinto fadiga, e às vezes nestas provas de longa distância aquela segunda metade começa a pesar se não estiveres confortável, e eu senti-me super fluido. Na bike é onde pesa mais o equipamento, e aí eu acho que já fiz os investimentos que tinha a fazer, mas sai sempre destas provas a achar que não podes descurar isso, ou seja, se calhar até ao fim do ano tenho de procurar mais upgrades, tenho de procurar ainda mais, porque se tu ficas parado e estás sempre a perder, ou seja, o que se está a andar agora não é o que se vai estar a andar no fim do ano, e para a época que vem ainda se vai estar a andar mais. Portanto, se tu não estás constantemente a procurar ver se sai um pneu novo, ou se há um fato melhor, ou se podemos comprar uma peça para alterar o sistema de hidratação para um ângulo diferente e tirar ali um espaço que está a provocar drag, isso faz com que tu estejas em desvantagem. E se já é difícil porque eles metem muitos watts, se ainda estás com piores setups, depois um prato para a frente maior, não é? Quando começas a ficar mais forte. O prato, péssimo, estou de 54 e até depois, quando falar da prova, posso contar. Eu nem sei quanto é que foi a cadência, mas eu decidi passar o grupo na altura que era meio um falso plano e não tinha desmultiplicação, e tive de meter uma cadência, sei lá, de 120 para conseguir passar o grupo. Mas é isso, é aos poucos. Também eu não tinha pernas na altura para se calhar ir com 56, se calhar agora já tenho para quase todos os percursos pernas. Não sei se viste, mas o Roglic levou um 68 agora no contrarrelógio da Volta. É porque a eficiência depois da corrente, a minha corrente foi sempre cruzada, quase a prova toda, não é? Por ser um 54. Sim, eu ali naquela prova... tinhas menos dentes onde tu ias, se calhar lá no fundo estavas com muito naquela prova dentes, claramente podia estar com um 56 no mínimo. Porque eu depois também tenho o prato pequeno. Eu ali havia umas subidas que se calhar com um prato 58, se não tivesses, se calhar tinhas de pôr o prato pequeno, pronto. Ou seja, se eu quisesse ter um único prato, diria que um 58 já era demais, se calhar um 56 dava, porque eu nunca pus o prato pequeno. Ter o 58 e uma cassete maior atrás, não é? Sim, mas sim, o equipamento eu não sinto que seja neste momento um mega problema. Agora sinto é que tens de estar constantemente a procurar investir, e se puderes aliar, que é o que eu procuro fazer a longo prazo, a juntar-te a marcas que te possam dar a possibilidade de ter antecipadamente novos fatos. Por exemplo, na natação com a Sumarp, eles já me enviaram um modelo que vai sair daqui a uns tempos, e eu já pude experimentar e dar o meu feedback. Ou seja, se conseguiste ter isso com outras marcas para a bicicleta, para a corrida, etc., é uma vantagem. E depois também tens outras vantagens, por exemplo, como ir ao túnel de vento se estiveres a ser apoiado por uma marca de bicicletas, algumas, e mesmo outros componentes. Às vezes um simples capacete pode permitir ir a um túnel de vento. Sim, a única desvantagem é mesmo que ficas agarrado a essa marca. Estás dependente, não tens a liberdade para sair uma coisa. O que eu sinto é que as marcas também se adaptam ao mercado, ou seja, se tu reparares, o novo capacete da Met... Quando saíram os Vaporfly, os atletas da Adidas devem ter reclamado logo. Claro.
E isso faz com que rapidamente saiam soluções nas próprias marcas, e é por isso que as marcas também querem os atletas a trabalhar com elas, porque se tu reparares nas marcas, eles têm as pessoas para desenvolver os produtos, mas eles não têm a sensibilidade por vezes dos atletas, e especialmente os atletas pro, em que pequenos detalhes notam-se logo. E se calhar quando saiu, se tu reparares, todos os capacetes mudaram muito o seu formato após ter saído o capacete da Specialized de TT, que na altura trazia aquela coisa do pescoço, etc. Mas o game changer desse capacete foi a sua largura, que acaba por, se tu acabares por fechar muito os ombros, te tapar muito a tua área frontal e tu ficas muito protegido pela parte do capacete. E a própria Met, que tem o capacete que eu atualmente tenho, já está a levar ao túnel de vento o Sam Lalo e o Backguard, e eles estão a fazer testes com um capacete da Met que já se parece muito pelo formato da Specialized, e que depois a Rudy veio a fazer um capacete do mesmo género, e todas as marcas começam a ir para aquele sistema de um capacete mais largo na frente. E é um bocado isso, é poder estar, porque lá está, é o que eu também já dissemos aqui uma vez na altura no podcast do material. O que acontece com os age groups e com as pessoas é que tu vês uma tendência, vês que a tendência funciona, compras. Quando tu compras, está a acabar de sair um produto melhor. Eu senti isso agora com os Metaspeed Paris. Comprei e agora houve aquela prova que saíram os Ray. E pronto, já há uma versão melhor. Porque é o problema que quando tu compras, o produto já foi testado pelos atletas profissionais há muito tempo, ou seja, eles já deram o feedback, eles quando lançam um produto já sabem que o produto está realmente otimizado. E o que acontece? Nós vimos, esperamos que haja ali uma ou duas provas, que algumas reviews comecem a sair, que alguns outros atletas que nós conhecemos digam, eu comprei e é bom. Quando damos por isso, o ténis já foi dado aos atletas profissionais há 6 meses ou há 7. E eles já estão a trabalhar desde esses 7 meses no próximo modelo. E então, passados 2 meses de nós usarmos, já está a sair um novo modelo. Mas pronto, isto é... Eu acho que é pormenores, sinceramente, mas que fazem toda a diferença. Ué. Mas eu acho que o meu foco também não é completamente nisso só, porque, por outro lado, tu também tens outros atletas que acabam por ter um comportamento em que tu vês que eles também não têm, se calhar, tudo topo de gama, e tu até podes ter uma ou outra coisa melhor que as deles, e eles ao mesmo tempo também têm performances ótimas. Portanto, acho que também ficar obcecado no material pode ser uma desvantagem do ponto de vista de ficares quase a culpabilizar o material por um mau resultado. Sendo que existem atletas que conseguem com material pior que o teu fazer mais. Portanto, aí tens sempre uma margem para... No pelotão do ciclismo que eles, inevitavelmente, há bikes que são mais rápidas que outras, há fatos que são mais rápidos que outros, há capacetes, mesma coisa, sapatos, tudo o que seja, e pronto, eles competem como se fosse de igual para igual, não é? E aí estão mesmo presos àquelas marcas. Se tens uma Mérida, vais de Mérida. Se tens uma Colnag, vais de Colnag. E acho que há um bocado a percepção que no pelotão internacional que a Specialized é claramente a melhor. Pelo menos daquilo que eu vou ouvindo dos ciclistas. E pronto, mas os outros têm que se derrascar, e acho que é uma situação semelhante. Mas a Colnag, por exemplo, é muito mais marca agora do que quando começou a patrocinar a UAE. É mais por causa do Pogacar, claro, porque ele ganha, mas também é porque estás-te a associar à equipa que ganha o Tour de France. A equipa que ganha o Tour de France vai exigir que tu melhores as tuas coisas, não é? Sim. E o mesmo com as marcas, porque quando as marcas se associam a atletas que procuram performance, eu acho que as marcas se associam a melhorias de qualidade, porque se tu vires uma marca... Por exemplo, eu digo, claro que eu sou apoiado pela marca, mas acho que é importante partilhar isto. Eu sinto que a Sumarpo é uma marca que está a trabalhar bem do ponto de vista em que eles enviam umas coisas, podias pensar, eu tenho para aí 8 fatos deles, ou neste momento 6 ou 7 fatos. Eles não têm qualquer problema em enviar os fatos, e o que eles querem é que eu lhes dê feedback do fato e dizerem se os tamanhos estão bons, o que é que para o meu corpo, para o meu tipo de corpo, se aquele tamanho é o melhor ou não, para também identificarem no size chart deles se os tamanhos estão otimizados e eu poder ir controlando isso, dizer se o fato
tem o velcro, eu já dei alguns feedbacks que achava que o velcro podia ser um pouco melhorado. Já disse que em termos do que é que eu achava do fato, se o fato saía bem, se não saía nas transições, e é um bocado isso. Eu acho que as marcas querem estar com os atletas que também procurem performance para otimizarem os seus próprios produtos e depois serem bons para os age grupos terem o melhor produto possível. Eu acho que acaba por ser muito isso, e cada vez se vê mais essa win-win, que é para os atletas terem uma marca a querer melhorar e os atletas terem o melhor produto que a marca consegue desenvolver. Acho que ficou um insight fixe essa parte de um atleta profissional, e mantendo aqui um tema semelhante nessa medida dos insights, à parte dos prós que os ex-grupos não passam por isto. A partir de um atleta ex-grupo escolhe uma prova porque é hot e é uma prova épica, porque é Cascais e é aqui, porque quer ir de férias para um sítio e há lá uma prova e vamos. Tu foste para Salou, e a questão é, porquê Salou? Como é que funciona a progressão de carreira para um atleta que está a chegar ao ranking mundial, e onde é que tu queres chegar estando a fazer provas de challenge, porque, por exemplo, não te dá acesso ao Mundial da Ironman, acabas por pontuar para o ranking PTO, mas para entrar nas provas PTO é muito, muito difícil. E, portanto, que vantagens é que traz ir a uma prova como Salou, e como é que tu vês que vá seguir a tua progressão em termos de carreira na longa distância? Olha, tu disseste isso e eu lembrei-me de ver aqui o meu ranking, porque olha, já atualizou. Ganhei 63 pontos, foi melhor o meu score do que em Radek. Passei de 606 do ranking para 336 e mas passei já tinhas 3 scores ou não? Não, tenho 2 scores só. Só tens 2? Okay. Portanto, eu já estou no top. Imagina, a minha pontuação média das duas, se fosse a dividir por 2, dava 63.7. Portanto, eu com 63.7, posso ver isso rápido. Se eu conseguisse uma prova na mesma valia da média que eu tenho, 63.7 dava-me para ficar em 142 do ranking. Pronto, para ter-se uma noção. Mas estavas a dizer isso da prova. Eu escolhi esta prova depois de ter, no início do ano, ter um plano completamente diferente. O meu plano inicial era: quero ir para as cabeças, quero ir para uma prova top, quero ir para o Oceanside, que é prova Gold. Mas o Oceanside era um investimento gigante e o retorno podia ser nulo. Pois, é essas coisas que no fim de uma época uma pessoa mega motivada a achar que eu vou trazer uma grande evolução, vou lá, chego, adapto-me ao horário e tudo, quero é correr contra o Sanders e ganhar-lhe. Para se calhar começares a perceber, espera aí, se calhar tenho de ajustar à minha realidade financeira, competitiva, e pensar também um pouco a longo prazo o que é melhor para mim. E eu acho que, e também porque tive no Ironman de Cascais a oportunidade de falar com, na altura, o Paul Kay, que é o speaker do Ironman, que vai para todo o lado, conhece as provas e etc. E ele também me deu algum feedback válido. E o que se tirou de conclusão foi que, com a minha idade, com a minha falta de experiência, com a minha falta de estabilidade financeira no que diz respeito a ter já à tua volta uma base para poderes dar-te ao luxo de gastar 2 ou 3 mil euros, não é? Claro, que te dão 2 ou 3 mil euros. Claro. Fora todas as logísticas que é ir para os Estados Unidos. Diz? Se fosse Oceanside, 3 mil ficava apertado. Se calhar ficava. Porque tens de ir para adaptar-te ao horário, tens de estar muitos dias lá, tens de pagar mais dinheiro, tens de te adaptar ao clima, tens de te adaptar ao horário, que é muito diferente, e são muitos dias, é muito tempo que perdes também de preparação, de treino. E pensando numa época a longo prazo, é uma prova só que te tira muito e isto pode-se dizer que é quase como um investimento. Quer dizer, ir ao Oceanside é um investimento de elevado risco. Pode ter um retorno enorme. Eu chegasse ao Oceanside e fizesse um grande resultado, a minha visibilidade perante também o mercado americano e muita gente que canaliza os seus olhos para aquela prova, ia ser totalmente diferente de eu em Salou fazer o que quer que fosse. A questão é que esse risco talvez ainda não seja para correr agora,
eu acho que aí quase que é inverter o pensamento dos investimentos, que é ir a Oceanside é de risco, e nós às vezes pensamos, ok, tu és novo, estás na altura de cometer riscos, a poder arriscar. Mas por outro lado, eu ainda não tenho se calhar a preparação suficiente para me dizer, olha, eu vou ao Oceanside e eu, com muita certeza vou ter performance. Tenho muitas dúvidas disso. E portanto, se calhar é melhor eu jogar um bocadinho mais pela certa em provas aqui perto, em que correndo mal, no limite, perdi aqui uma semana e gastei, nem chega o custo da viagem, penso que de despesas se traduziu aqui em 600 euros, 700. Consegui a inscrição dada pela prova, algumas condições especiais, consegui que o meu pai fosse comigo, fomos de carro. Claro que eu depois também tenho alguma possibilidade de reduzir custos de uma outra forma, mas ficou por 600 euros, o que foi ótimo. E consegui com o prize money pagar isso. Exato. Consegui pagar e ter no fundo 50% de profit, porque o prémio foi 1200. Portanto, para perceberem que os 1200 depois têm de tirar os custos. Mas claro, e vamos ver como é que é. Eu não sei como é que eles pagam, sim, como é que é, não sei bem como é que é o processo. Sim. Mas sim, é isso. Escolhi a prova porque senti que poderia ser uma oportunidade de apanhar uma prova, por um lado, que era silver, ou seja, um tier acima da que eu tinha competido, logo tem uma valorização maior. A pontuação que eu recebi depende de 3 fatores essenciais: o escalão da prova, o lugar em que eu fico e depois também o tempo a que eu fico do primeiro. E ainda uma última, que é, eles fazem o soft da prova, que é basicamente o strength of the field, que vai ter em conta o top 5 da prova. Os 5 melhores na prova do ranking entram. E isso é muitas vezes roubado, porque a Anne Hogg entrou na prova, em cima da hora. E o soft da prova feminina era 60 e da prova masculina era 63. Só por Anne Hogg entrar passou para 71 a prova feminina, e a Anne Hogg depois desiste, mas esse soft mantém. Portanto, a italiana Curi Cori ganhou uma pontuação muito acima. Eu até posso tentar rapidamente não ver. Não manter, porque a Anne Hogg não fez a prova. Ela desistiu e alinhou, partiu, percebes? Até posso partiu. ver. Olha, a Elizabeth Curicori subiu 8 lugares, então... e ela já tinha as 3 pontos, e ela conseguiu a sua melhor pontuação de todas. Vê bem, ganhou 84 pontos quando a sua melhor pontuação era de 74. Portanto, 10 pontos acima. A pontuação que ela ganhou, 84, dava para ela estar em 29º do mundo. E ela estaria ao pé da Marjolaine Pierre. Claramente que ela não tem nível da Marjolaine Pierre, e percebe-se bem que o fator Anne Hogg fez toda a diferença nesta pontuação. Mas isto para se perceber as dinâmicas, mas o ranking PTO é extremamente correto. Eu acho que... E por exemplo, eu fiz quarto esta prova. Quando acabei a prova, não tinha 100% de certezas, porque tinha feito quarto na outra prova Pro também. E o soft da outra prova era superior. A outra prova não era bronze, estavas a dizer? Era bronze. No fundo, mas tinha a prova... melhores, não é? Mas tinhas um strength of the field superior. Ou seja, em condições normais, a start list de Radek era mais forte. A questão é, porquê é que eu ganho mais pontos? Porque eu, apesar do strength of the field ser menor nesta prova, a prova é prata, ou seja, isso é melhor, mas acima de tudo, a minha distância para o primeiro é muito melhor. Ou seja, o que acontece é, ele depois faz a média dos tempos dos 5 primeiros, e essa média, se tu estiveres acima da média, és beneficiado depois. Se estiveres abaixo, és penalizado, e se estiveres muito abaixo, e eu estava muito abaixo em República Checa, eu fiquei em quarto, mas a muita distância do terceiro, do segundo e muito do primeiro. E eu aqui estive muito perto do terceiro, muito perto do segundo, e a 3 minutos e meio do que, se não fosse a quebra, lá está aquela quebra. Numa prova alfa, eu perdi 1 minuto e meio em 3 km para o que eu poderia perder. E isso faria 2 km foram... quase a 4 km de média. Sim, foi muito mal. Foram penais. Mas sim,
Mas eu não, a minha lógica é, eu não estou muito obcecado com os prize moneys, tenho essa capacidade de não estar, não estou dependente. Imagina, eu não ia na prova, tenho de ser segundo porque quer ganhar mais 1.000 euros ou mais 500. Eu não estou a pensar nisso, eu estou essencialmente a pensar, tipo, quero ser segundo porque eu vim para tentar no limite ganhar, e se agora só dá para ser segundo, é segundo. Eu estou zero a pensar no dinheiro e no prize money, estou zero a pensar se, epá, agora estou em quarto, mas tenho que tentar ficar um bocadinho mais perto do primeiro porque quer ganhar mais um ponto do PTO. Pronto, não estou a pensar zero nisso, porque eu sinto que, acima de tudo, eu agora tenho que ganhar experiência, e o meu ranking, mesmo agora quando completar as 3 provas, acho que não é perto do meu potencial. Ainda me falta tanta experiência, tanto treino orientado para aquilo que eu estou a ver que está a faltar na prova, que se calhar só ao fim de ter 7 ou 8 provas feitas é que vou ter realmente ali as minhas 3 provas e o meu... Porque acho que é muito redutor tu fazeres 3 provas e dizeres, ok, já tens as 3 provas de média, mas só fizeste 3. Enquanto os outros têm 3, as suas 3 melhores de 10. Aí é que está. Sim. É que é injusto no fundo também. Mas, pronto, Mas neste momento eu tenho ranking 2 e depois, o 300 do ranking não faz sentido ainda. isso traz-te vantagens ir subindo no ranking de que maneira? Em acesso a provas, estás em melhores condições, é só uma questão de visibilidade, porque lá está, como eu estava a dizer, o acesso às provas PTO é, ou estás ali se calhar no top 30, Sim, 40, ou então não se vai lá. Que sim, vantagens é pronto. que isso traz no Pelo que eu estava a dizer, pelas pontuações que eu estou a ter, vou ficar ali. Estamos a projetar no cenário negativo nos 150, num cenário otimista perto dos top 100. Ou seja, aí tu, por exemplo, eu nesta prova não paguei a inscrição, mas na challenge, se estiveres no top, mas foi porque eu disse alguns dos meus resultados passados, tentei mostrar valor e eles consideraram que tinha nível e deram uma inscrição. Mas eles têm regras para que quem está nos 250 do PTO não paga qualquer tipo de inscrição em qualquer prova de challenge. Portanto, é uma regra e não há forma do organizador dar-te a inscrição. E tens facilidade em provavelmente já conseguir o hotel grátis, essas Claro, vai certas trazendo no regalias. fundo uma série de benefícios e de subir na Por carreira. vezes, se calhar, teres o bilhete de avião pago, ou até digo mais, num caso em que estares num ranking ainda mais alto, pagarem-te as despesas todas e ainda te darem 2 ou 3 mil euros ou 1.500 euros para participares garantidos fora o prize money. Pronto. E usarem um bocado a tua presença para publicitarem a prova, do género. Vai lá estar o Sam Lalo. Portanto, nós vamos ter de pagar ao Sam Lalo tudo, mais de cash garantido, para ele vir à nossa prova. Como, por exemplo, a Anne Rock provavelmente recebeu para estar aqui. E, portanto, isso é uma vantagem, mas acima de tudo acho que é o acesso a poderes começar a ambicionar, quem sabe, preparar um wildcard para um T100. Isto quando já estás ali dentro dos top 100, eu acho que já podes começar a pensar nisso. Podemos ver, por exemplo, que o Justin Reel recebeu agora um wildcard e ele acho que está em 70 do ranking. Portanto, se estiveres dentro do top 100, já estás ali elegível para alguma prova de T100, poder, quem sabe, participar um wildcard. E estás às portas de teres bons patrocinadores. Porque qualquer atleta do top 50 tem muitos patrocínios, qualquer atleta do top 100, 150 tem bons patrocínios, se calhar não tem os top, mas tem bons, e depois é fácil, no fundo é matemática. Tu dizes, olha, estou no top 100, e eles sabem que outros atletas do top 100 já têm X marcas e, portanto, estás lá, também estás num bom... Ou seja, conseguem-se comparar e ter uma noção de, ok, tu és bom, é real. Eu acho que é um pouco como o ranking ATP, é tipo, tu não precisas de vender o teu peixe, tu só precisas dizer, olha, eu estou no top 100 do mundo, portanto, se vocês me quiserem apoiar, eu já justifico ter alguma credibilidade no meu meio, pronto. E se juntares a isso redes sociais, algum trabalho, eu acho que facilita o processo. Mas eu não estou mega a pensar no ranking porque acho que essencialmente ainda estou muito longe de performance, de ambicionar se quer um convite pode ter 100, portanto ainda não, acho que ainda é muito cedo para isso. Primeiro ainda tenho de fazer o meu pódio e a minha vitória
nem que seja numa tier bronze. Acho que ficou um insight fixe para o pessoal AG que não tem a noção destas, se calhar, destes pormenores na vida de um pro, e também para o pessoal mais novo que esteja a ver e que um dia possa ambicionar também a ir atrás e fazer um processo semelhante. Acho que fica um bom insight. Pá, e se calhar vamos ao que interessa, vamos à prova. Tu já falaste disso no Reels que fizeste e nós também já falámos. Se calhar começa um bocadinho qual é que eram as tuas perspectivas antes, quando olhaste para a start list, e depois segmento a segmento como é que a coisa se desenrolou. Eu vou ser o mais honesto possível. Eu antes de ter a sensação do tendão e da semana de prova, porque isso influenciou um bocado a minha confiança e se calhar a minha abordagem inicial, eu quando estava a treinar para a prova e quando também via start list, apesar de quando eu via start list já estava ali com o tendão mal e já estava um bocado a pôr também em questão como é que eu ia estar, etc. Mas o meu grande objetivo era ganhar a prova. Foi com esse objetivo que eu estava a tentar me preparar. A correr, eu acho que era realista, porque se tu estavas a fazer brincos, que é ali nos 3.15, e se tivesses corrido a 3.15 ou mesmo a 3.20 na prova, não ganhavas, mas exato, sim, foi o que eu disse hoje a falar com algumas pessoas que me foram perguntando sobre a prova. Eu até aos 10 km, analisando os meus splits, até aos 10 km da corrida, eu estava a correr para ganhar. Porque se eu tivesse mantido a tendência até aos 10 km, da maneira como eu me estava a aproximar do segundo e do primeiro, eu provavelmente, não digo que ganhasse, mas estaria na discussão. Claro que dizer isto parece um bocado às vezes desumilde quando ainda faltam 11 km, não é? Portanto, é um bocado ridículo eu estar a dizer isto. Agora, por outro lado, também sei que estares aos 10 km numa posição em que podes dizer que eu a 10 km do fim, portanto, da prova, de um half, chegares aos últimos 10 km e poderes dizer que ainda podes ganhar, já é uma boa... e também já mostra que se calhar a minha ambição de ganhar não era assim tão irrealista e que se calhar por decisões de prova e por limitações da preparação, alguns erros de gestão de prova, se calhar fizeram com que eu aqueles últimos 10 km não se mantivessem e se calhar outrora, se outras coisas estivessem alinhadas antes, pudessem ter dado. Eu não sinto que o meu resultado na meta era mesmo o limite que eu conseguia naquele dia se tivesse feito outras coisas bem. Agora, claro, tu não sabes, tu fizeste o melhor que pudeste e eu acho que dentro de tudo o que eu fui tendo, eu fiz a melhor gestão possível. Sim, com a informação que tinhas lá dentro, se calhar agora, olhando para trás, tinhas feito alguma coisa diferente, mas com a informação que tinhas lá dentro, se calhar não tinhas mudado nada. Eu digo, se eu pudesse repetir tudo agora, apenas desde a corrida, porque eu acho que dizer que podia pegar na bike e também acho que já era desumilde, já era demais, já era demasiadas decisões e isso já... Se eu pudesse só alterar a gestão de corrida, eu tenho muita certeza que eu teria sido terceiro, porque teria feito se calhar uma gestão melhor. Se eu pudesse ter alterado a bike, então aí eu acho que poderia ter lutado mesmo pela vitória, porque acho que houve ali um erro, que é falta de experiência e também de não saber o que é que eu valo perante aquela start list, não saber o que é que quem está à minha volta vale na realidade e por vezes simplesmente achas que estás a decidir bem e estás a decidir mal. E pronto, mas isso eu acho que sinceramente é o giro. No episódio do membership, não sei se te lembras, que foi os valores que nós vemos aí dos profissionais a fazerem. E realmente vês coisas muito distintas de uns para outros. E eu saio daqui igual, porque eu digo-te, eu fui à prova, eu estou igual. Eu descarreguei malta que fez mais 25 watts que eu e tem o mesmo peso que eu. Valores, acho que foi do Cameron Main, que fez aí um pódio qualquer. Baixíssimos. Sim, tipo 290 de normalized, mas depois vês o Rico Bogan, ok, claro que um incremento, é mais pesado. Quanto mais rápido vais, para incrementar 1 km hora tens que incrementar mais 30 watts, e para o km hora a seguir se calhar mais 50. São números arbitrários, mas a coisa é um bocado exponencial. Mas depois vês o Rico Bogan que faz 370 de average, e tens malta no grupo, que é verdade, que vão a fazer menos 100 watts do que ele, que é uma diferença absurda. E
e realmente é muito difícil. Também há uma coisa que é a perceberes prova de quando é Nice, que- acho que eram 12 metros, certo? Sim, era para a Ironman há de ser 12 metros. A prova de Salu foram 20. Ok. Também há essa alteração. Mas sim, o que estavas a dizer das expectativas, eu acho que a minha expectativa era essa, mas tinha algumas expectativas diferentes quanto à minha competição, como é que os meus adversários estariam e como é que eu me iria situar com eles. Logo pela natação fiquei mega surpreendido, ou seja, o meu cenário de prova era que eu sairia no melhor dos cenários a 1 minuto dos primeiros, porque estavam lá nadadores com presságio de curta distância bons, ou seja, todos os franceses fazem Grand Prix em França, já fizeram taças da Europa, alguns deles conseguiram medalhas, seja em Júnior, seja em Elites, em taças da Europa, com resultados consistentes, e que eu sabia que o Jan Voller, que tem um passado de curta distância, saía cá à partida em 1900 metros, nunca iria estar com eles, e a realidade é que foi uma coisa fora do normal, porque eu, para além de sair no grupo, posso dizer que foi uma natação fácil. Eu não consigo explicar, mas eu não tive dificuldades em sair ali. Eu nunca tive um momento na natação em que eu dissesse, abria-se um Eu acho que espaço também pode e eu ter a conseguia ver um fechar. pouco com. Tu sentiste que havia muita profundidade na natação, muita confusão? Sentiste que tiveste a Não, arrancar muito rápido, rapidamente, como numa prova não, ITU, zero, ou aquilo zero porrada, estabilizou? zero, É. Eu sim, acho que isso também te zero favorece muito confusão. as tuas características, porque consegues manter um ritmo até mesmo a nadar relativamente elevado durante muito tempo. Mas a tua partida é que as provas ITU, para a forma como se Não, a minha arranca. partida aqui foi super tranquila, porque eu parti tudo à direita com o Ian Volar ao meu lado. Exato. Eu parti com tudo à direita com o Ian Volar ao meu lado e eu rapidamente fui para os pés dele e na altura na minha cabeça estava, pá, vou até à primeira boia com ele porque eu achava que ele se ia embora. E eu, se conseguir ir à primeira boia com ele, garanto que pelo menos vou chegar bem à primeira boia. E pronto, foi assim. Cheguei lá nos pés dele, mas não ia difícil. E depois encostei no grupo, comecei até a passar malta. E quando eu saio na primeira volta, o Ian Volar, na altura, já tinha ido um pouco mais para a frente. E eu pensei logo: ok, o Ian Volar não está na frente, devem estar 3 ou 4 fugidos e nós estamos num segundo grupo. Para mim está ótimo. Quando eu saio da água, olho na saída australiana para ver onde é que estão os primeiros. Não vejo ninguém. E eu, bem, ou eles estão muito longe ou eu estou no primeiro grupo. E depois eu tinha a noção de quem é que era em teoria o melhor nadador, que para mim foi o que ganhou, o Thomas Davis, que Então, habitualmente David. sai sempre no primeiro grupo É, e é sim, sim. notoriamente um bom nadador e há uns anos atrás era um dos melhores antes dos da ITU verem. E eu olho para lá, está um tipo sem touca e eu, atrás de mim, é o Davis. E eu pensei, o que é que se está a passar aqui? Há alguma coisa fora do normal? E pronto, depois começo a olhar à minha volta, vi atletas que eu tinha referenciado, saíram no Challenge Gran Canária, no primeiro grupo com o Brownlee, e eu fiquei parvo completamente. Mas pronto, a segunda volta foi fácil. Eu não tive aquela sensação de quarteira, de entrar na água e estar abafado. Eu até fiquei meio quando entrei na água na segunda volta. Mas espera, é só isto que vocês estão a meter? Não vão acelerar? Eu estava a pensar isto na natação. E pronto, acho que não me posso deslumbrar porque acho que pode ter havido ali uma combinação de fatores. Eu se calhar estar muito bem, tudo sair perfeito e se calhar a concorrência também não ter apertado muito e se calhar não haver ninguém a querer assumir. Por outro lado, pá, não posso dizer que não estou satisfeito e que se me perguntasses a mim qual é que foi a minha melhor natação numa prova, tenho de dizer esta, porque por todos os motivos, forma como saí para o ciclismo com disponibilidade, forma como naveguei, como nadei, como aproveitei o drafting, foi tudo perfeito e, pá, e dá um gozo brutal tu saís da água e tipo veres o primeiro. Para mim que sai sempre atrás e Que estou sempre a novidade! sair da água. Pá, eu saio da água sempre a querer saber a quanto tempo é que eu estou da frente Ainda e eu estás a 100 dizeres-me a metros mim, e já estás a ver malta em pé, não é?
Eu disse ao meu pai, eu quero o gap para o primeiro à saída da água e poder ouvir dele. O teu pai, Estás boa, estás no grupo da frente. Epá, é uma sensação brutal e mesmo que não seja real do género que vai acontecer já na próxima prova e que vou ao Nacional e não leva mesmo a sapatada, mas só por aquilo acho que já valeu a pena todo o treino e todo o esforço que às vezes uma pessoa tem e que não vê resultados. Pá, sim, só pela mas agora aquela é continuar sensação. a existir, não é? Não é É tipo continuar a insistir e tentar a ganhar prova da confiança. bananeira. É. Sim. Bem, ficou o resumo da prova. Como disseste, natação top, a bike, se calhar faltou ali aquela experiência de fazer mais provas e que há de vir Sim. nas A competições bike eu futuras. acho que foi. Sim, a bike eu acho que foi acima de tudo um erro tático, porque eu quando saí no primeiro grupo achei que a prova estava feita. E eu acho que fiquei um pouco nessa, do género. Estou no primeiro grupo, isto, eu na minha cabeça não iria partir o grupo, não havia assim nenhum ciclista disruptivo que fosse, principalmente logo desde o início, partir a bike. E a realidade foi que num pescar dois houve 3 atletas que se foram embora. E eu fiquei à espera que no meu... Porque nós achamos, e é 20 metros, a realidade é essa, e eu acho que claramente ninguém estava a cumprir os 20 metros e estava-se muito mais a apontar aos 12 do que aos 20. A arbitragem também não me pareceu ir muito a olhar aos 20, mas sim aos 12. Mas eu estava com medo disso e acho que mantive sempre mais uma perspectiva conservadora. Se não estava a 20, estava claramente bem acima de 12. Mas faz sempre diferença tu ires no PEC, e há fases em que o ritmo baixa muito e eu não senti que fosse no meu nível de treino na primeira metade da bike. E o que aconteceu foi que num pescar dois os 3 da frente abriram 3 minutos e eu depois tive de ir embora do grupo e a segunda metade fiz uma bike muito mais equivalente ao que eles fizeram, mas eu acho que tinha condições para, se estivesse confiante, ter ido com eles ou pelo menos tentado. Ou então ter feito um segundo grupo logo muito mais... Uhum. Sim. Ou então ter feito um segundo grupo rapidamente que, se não fosse a andar o que os da frente iam, conseguisse minimizar perdas e me permitisse chegar à corrida muito mais próximo deles para poder ter uma abordagem na corrida mais conservadora. Eu na corrida nunca fui muito a pensar eu vou correr no que o meu corpo me está a dizer que eu tenho capacidade para correr. Eu ia a correr porque eu desesperadamente quero estar no pódio. Para mim, estar ali a gerir para ser quarto não existia. Portanto, eu quando entrei para a corrida, a minha postura nem nunca foi chegar ao terceiro. Eu lembro-me quando o meu pai me estava a dizer os feedbacks e estava-me a dar feedbacks para o terceiro e para o segundo, eu estava a querer o feedback do primeiro, porque eu, quando comecei a correr, até estava com boas sensações e lá está, eu fiz a minha natação, eu na bike tentei atacar e fui-me embora e fiz para tentar estar aqui numa posição de disputar com aqueles. Portanto, eu agora chego à corrida, não vou ficar a gerir para trás, nem para o terceiro, tenho de gerir para tentar chegar ao primeiro. E não me arrependo disso, mas por outro lado, sei que isso me custou o meu pódio, porque eu passei o terceiro, fui na busca do segundo, tive a 1 minuto do segundo e a 2 do primeiro, e depois quebro, e de um momento para o outro, o terceiro, o quarto lugar, que neste caso era o número 1, e notoriamente o corredor mais consolidado de todos, fez uma corrida de certinha, esperta, e tirou a sua experiência e ganhou-me. Ele diz que quando me viu a passar que ficou parvo porque achou que era um disparate, não foi atrás de mim, e veio-se a provar que ele tinha razão, mas eu acho que mais tarde ou mais cedo não vai ter razão, porque eu acho que tenho condições para correr mais e preciso sim de meter o corpo mais vezes nesta tarefa para também calejar o corpo. Próxima, sais de uma maneira um bocadinho mais conservadora, não sais a 3.15 ou a 3.18, sais se calhar a 3.25 e depois se der para baixar ali para os 3.18 nos últimos 5 km, ótimo, e já dá uma corrida bem mais sólida. Sim, mas eu acho que eu quero me preparar para conseguir sair a 3.18 bem, porque eu acho que é esse o caminho, porque neste momento correres a 3.18 não é seres o melhor sequer corredor que há aí. Portanto, se eu sei que a corrida é o meu forte, eu pelo menos tenho de me preparar para ter uma corrida nessa casa. Claro que temos de competir o que nós valemos no momento. Depois em prova
em prova é mais difícil sair. Epá, e depois também te desgastas na bike às vezes um bocado mais do que o que queres. Mas sim, é experiências, e eu só sei que eu quando acabei a prova, acabei mesmo muito mal, tive aí 20 minutos a tentar me recuperar e tiveram-me até a meter o oxímetro no dedo para ver se eu tinha os níveis bons. Foi mesmo uma chegada péssima, mesmo muito, muito a cambalear. E eu sei que eu 2 minutos ou 30 segundos após ter caído no chão, todo rebentado, estar a dizer para mim: eu já não vou fazer o meu próximo Alf, eu já não sei se vou fazer algum Alf este ano, para passar de 5, 6 minutos de estar a sair da tenda dos curativos, a ver as já estar a pensar: o tendão nem me doeu assim tanto, se calhar isto não vai ficar tão mal, e eu agora consigo já meter, para a semana não, mas daqui a 2 semanas uma boa semana de treino, e já vou pensar no próximo 70.3 e tentar aproveitar as aprendizagens desta prova para subir pelo menos um lugar para um lugar do pódio. E acho que é isto. Imagina, é mesmo divertido fazer estas provas, porque é outra longa distância. A tática é muito importante, a gestão de prova, a preparação é fundamental, sim, mas depois tu, com um certo nível de forma, com uma experiência diferente, gastas as tuas fichas nas zonas certas e geres a tua energia de uma maneira que te pode transformar tu teres uma mega prova para teres uma prova desastrosa. De fazer longa distância, na longa distância fase da tua prova, está completamente ultrapassada hoje em dia. A tática realmente é super importante. Tu deste aí a deixa e eu vou seguir, que era mesmo isso que eu queria perguntar. Agora, como é que é? Objetivos futuros. Temos caminho a Campeonato Nacional, temos provas Ironman. Acho que ainda não fechou o período de qualificação para o Mundial de 70.3 deste ano, de Marbella, não é? Não tenho a certeza disso. Diz-me tu que acho que se vê melhor que eu. Próximos objetivos. Sim, eu este ano não vou a caminha, porque por muito que quisesse, da maneira como eu estou hoje, eu não iria fazer um Alf este fim de semana. Eu penso que não é este fim de semana, é o outro. É no outro. Mas pronto, em 15 dias fazia, em princípio. Mas acima de tudo o meu foco passa por recuperar o tendão, que eu claramente depois da prova estraguei-o muito, e agora quero acima de tudo esta semana recuperar e começar a preparar, porque estou inscrito para daqui a um mês o 70.3 Varsóvia, que é um bronze, ok? Nesse aspecto podemos pensar que estou a descer no tier. Não é necessariamente uma prova que possa ter um soft menor, porque as provas Ironman, por vezes, mesmo num tier inferior, nesse aspecto, são muito competitivas. Mas o objetivo na Polónia, e era um objetivo que me faria ficar contente com um quarto lugar se acontecesse, é o slot para o 70.3 de Marbella. É uma das últimas provas que dá up slot, e eu consegui agora o slot para 2026 para Samorin. Pode ser uma prova interessante para ir, da marca Challenge, mas poder fazer o 70.3 de Marbella, que eu acho que vai ser se calhar a prova de média distância mais forte de sempre. Eu acho que pela quantidade de atletas com o slot de qualidade, estamos a falar de ter os melhores do T100. É uma prova que pode encaixar bem, porque é uma prova... Eu vou ser sincero, é uma prova... Para um atleta levezinho, tens é que a descida também, que sobe 10, não é? E é uma prova... Sim, mas é uma prova que eu sinceramente estou muito de... Eu quero a vaga para ir lá ganhar experiência, porque eu sei que vou levar uma dose de humildade enorme. Estás a ver? Porque é impossível. Eu vou levar uma tareia dos outros que imagina, é como se tu estivesses no teu primeiro combate de boxe e fosses combater com o Muhammad Ali. É absurdo, não é? É eu ir apanhar o Jelly Jeans, eu ir apanhar o Sanders no Prime, eu ir apanhar o Ditlev, eu ir apanhar... Mas imagina a oportunidade que é tu poderes estar à linha de partida com esses atletas. E acaba por ser também uma prova com uma grande qualidade, que depois aquilo que estávamos a falar dos investimentos se traduz, acaba por não ser um investimento muito grande. Porque e é aqui ao lado, claro. Claro, tens que ir de avião, não podes ir de carro, não é? Mas é assim. Não, para mim seria por tudo, pela logística, por tudo, era quase para mim. Eu vejo isto quase como... Não, podes ir de carro perfeitamente. Estava a pensar podes ir de carro, eu fui passar de carro. É maior que a Marbella.
Malbalha. E acho que acima de tudo ia ser... Claro que eu não gosto de entrar naquela postura de vou lá só quero o apuramento e depois vou lá passear. Não. Vou lá para fazer o meu melhor. Mas eu sei que, claramente, pelo que eu estou a apresentar no início da época, não vou chegar ao fim da época extraordinariamente superior ao que eu estou agora. Por isso, claramente vou chegar lá e vou ser dos menos competitivos, porque a realidade é que quem está lá são atletas com um passado muito maior. Mas só o estar lá já é sinónimo que passar de 2023, estar no campeonato de Age Group, para estar no campeonato do mundo, mas como pro. Quer dizer, acho que em 2 anos era um step up tremendo, até porque eu em 2023 nem tão pouco fui competitivo no meu age group. Portanto, seria um step up gigante. Mas não sei, eu acho que vai ser uma prova mega competitiva. Acho que o SOF vai ser superior a Salou e que para ganhar e para estar no pódio vai ser preciso uma performance superior. Por isso, pá, vamos ver, acima de tudo recuperar e preparar. Uma das últimas provas com apuramento, não has de ser o único de certeza a pensar nisso. Vai aparecer lá a malta de curta distância e tudo. Ficou um episódio fixe. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, mas ficou um bom resumo com bons insights aqui da prova de Salou e do futuro. Vamos ver agora como é que te vais safar na carreira de longa distância. Não, eu acho que sim, acho que foi fixe este episódio e até falar agora, porque ainda não falei assim muito da prova, essencialmente falei muito com o meu pai, que apanhámos as viagens que foram enormes, tanto para lá como para cá, então já podemos, para além de não sei quantos podcasts que ouvimos, de falar muito da prova, refletir, e acima de tudo eu acho que o que me dá drive neste momento para fazer triatlo é o nível competitivo. Não me motiva apenas estar a fazer ou a querer subir distâncias ou treinar por fazer triatlo. Neste momento é mesmo o que me traz a motivação, é estes detalhes, é esta coisa de chegar aqui e levar um ganda tombo e perceber que se calhar posso não levar o tombo e ter outro resultado. Por outro lado, saber que levas o tombo, mas se não calhas a levar o tombo, estavas em condições de poder ser segundo e ficas naquela de quero na próxima já trazer melhorias e ver o que é que posso fazer. Pá, e acho que é isso, que, seja no triatlo, seja na vida, dá a motivação a qualquer pessoa para tentar trabalhar mais. Pronto, e cada vez percebo mais isso, é que eu para continuar no triatlo, pode ser bom ou mau, tem de ser para subir. Não consigo neste momento estar satisfeito com o nível e acho que isso é bom. Por outro lado é mau porque leva o corpo ao limite, mas foi uma experiência gira e aprendes mesmo muito, muito. E eu acho que cada vez mais percebo, quando eu às vezes ouvia os atletas a dizer a experiência é importante, eu às vezes ficava tipo, tens é de nadar, pedalar e correr muito rápido e a experiência interessa ao quê? E cada vez mais percebo que todas as decisões dia a dia, decisões de prova, forma como analisas os resultados e capitalizas nas aprendizagens, é isso que te vai fazer evoluir e não chega a estar no nível. Eu para a próxima prova, se estiver no nível desta, em condições normais sou pior que quarto. Portanto, todas as provas tens de estar melhor, porque eu sinto que estou muito melhor agora, que a start list até se calhar poderia ser um pouco mais acessível que a outra e fui novamente quarto. Portanto, se mantens o nível da prova anterior, estás tramado. Mas pronto, é como tu dizes, está feito e acho que foi um podcast de giro. E obrigado também por estares aqui no membership, mas no aberto também, e acho que a malta vai curtir. Pessoal do membership, até para a semana. Pessoal do podcast aberto, vemos aí num episódio futuro, talvez, quem sabe. Juntem-se ao membership, primeiro link na descrição, malta, apoiam-nos muito, é a forma de nos apoiarem a crescer, e eu e o João ficávamos mega contentes de vos receber no membership, e é isso. Até o próximo. Tchau, tchau.